Vamos discutir pontuação resolvendo uma questão da Quadrix 2017. Olhemos a proposta. Já é rotina nos consultórios brasileiros a visita de pacientes que nunca tiveram cáries. Eu acho importante que, diante de um período, você tenha noção das orações. Lembra, entender pontuação é um detalhe técnico. Aquilo que a banca vai cobrar envolve a percepção de período, de oração, de adjunta adverbial. Então, já é rotina nos consultórios brasileiros a visita de pacientes é uma oração. Concorda comigo? É a famosa oração principal. E o que é muito importante para marcar esses limites? Aquilo que começa com o que é a oração subordinada. Note que nesse caso o que corresponde a os quais. Visita de pacientes os quais nunca tiveram cáries. Esse pedaço que começa com o que? Oração subordinada adjetiva restritiva, exatamente porque não tem vírgula. Então, olhando para o período, você começa a pensar na questão da pontuação. Se depois de pacientes tivéssemos uma vírgula, aí pensaríamos na oração subordinada adjetiva explicativa. Como não temos vírgula, subordinada adjetiva restritiva. Vamos à proposta da banca. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserida uma vírgula após o vocábulo brasileiros, de modo a isolar termo adverbial antecipado. Entender que estão propondo a inclusão de uma vírgula depois de brasileiros. E mais que isso, estão dizendo que assim você vai isolar termo adverbial antecipado. Então pensemos, temos ou não temos uma locução adverbial? Temos. E qual é ela? Nos consultórios brasileiros da ideia de lugar. Leia todo o período omitindo nos consultórios brasileiros. Vamos lá? Já é rotina a visita de pacientes que nunca tiveram cáries. É verdade que se você elimina nos consultórios brasileiros, você elimina uma parte importante da informação, mas a situação nos dá ideia de lugar. Claro que já é rotina a visita de pacientes que nunca tiveram cáries. Onde? Em que lugar? Nos consultórios brasileiros. Proposta da banca é uma proposta certa ou é uma proposta errada? Naturalmente é uma proposta errada. Vamos lá, onde é que está a base? É que nos consultórios brasileiros é um adjunto adverbial intercalado. E aí qual é a lógica? A lógica, naturalmente, é de usar duas vírgulas para marcar a posição intercalada ou então não usar nenhuma delas. Portanto, você está diante de uma proposta errada. Bem, eu quero que você descubra o tanto que perceber adjunto adverbial é importante. Vamos olhar a proposta da banca, que é exatamente o que você está percebendo agora. Já é rotina nos consultórios brasileiros, vírgula, a visita de pacientes sem cáries. Não sei, quando você aceita isso, sabe o que você está aceitando? O pior erro de pontuação, porque esse pedaço já é rotina nos consultórios brasileiros, é uma oração. Isso você não pode deixar de perceber. E a visita de pacientes sem cáries é o sujeito. Só está na ordem inversa, mas é a oração composta de sujeito e de predicado. Naturalmente, você não pode gostar de uma vírgula colocada aí. Olhemos então os pedaços. A visita de pacientes sem cáries é o sujeito, portanto, vírgula proibida. E o pedaço primeiro é o predicado. Essa é a principal lição para quem quer evitar erro absurdo na hora de uma prova. Jamais usar uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Tranquilo? Então vamos para uma versão nova da mesma frase. Agora já é rotina, vírgula, nos consultórios brasileiros, vírgula, a visita de pacientes sem cáries. Pontuação perfeita. Olha agora. O pedaço nos consultórios brasileiros, formado por 3 palavras, é o famoso adjunto adverbial intercalado, naturalmente com vírgulas facultativas. Vamos relembrar? Quando você tem adjunto adverbial formado de até 3 palavras, as vírgulas são facultativas. A partir daí, a pontuação se torna obrigatória.
É claro que, né, você tem liberdade para construir a frase. Olha a nova ordem. Assim, a visita de pacientes sem cáries já é rotina nos consultórios brasileiros. E aí o que você tem? Você tem o adjunto adverbial colocado no fim da oração. Lembra qual é a regra? Naturalmente, vírgula proibida. Pronto, ó. Escrevendo na ordem direta, primeiro, né, o sujeito, depois o verbo e por último o adjunto adverbial, a vírgula não tem espaço. E a parte, a vida de pacientes sem cáries é o sujeito, naturalmente com vírgula proibida para isolar esse pedaço chamado sujeito. O verbo é ser, né? Quer discutir mais ainda? Esse é, eu sou, tu és, ele é, verbo ser, naturalmente verbo de ligação, e rotina é o predicativo. Olhe bem para o já. O já é advérbio, mas ele é muito pequenininho, é um monossílabo de apenas 2 letras, e aí a vírgula praticamente não pode ser usada com advérbio tão diminuto. Se bem que não é muito uma questão de tamanho, porque o sim pode aparecer intercalado entre vírgulas, sem problema nenhum. O não jamais provoca vírgula, então há uns advérbios pequenos que você tem que ganhar mais intimidade com eles, porque o sistema de pontuação é isso mesmo, é você conhecer, aprofundar-se, para conhecer inclusive palavras. Uma delas é o já, é advérbio, mas não tenha coragem de colocar vírgula para isolá-lo. Vamos a mais uma versão. Não, agora vamos às 3 versões. Você pode construir nos consultórios brasileiros, vírgula, a vida de pacientes sem cáries já é rotina, vírgula facultativa, mas muito bem colocada, muito bem empregada, marcando a posição deslocada, a posição inicial do adjunto adverbial. A visita de pacientes sem cáries, vírgula, nos consultórios brasileiros, vírgula, já é rotina, tranquilo, advérbio intercalado no meio da oração, 2 vírgulas, que não são obrigatórias. E a visita de pacientes sem cáries já é rotina nos consultórios brasileiros, aquela versão em que o adjunto adverbial está posto, colocado no fim da oração, vírgula proibida, tranquilo? Mas eu quero aproveitar ainda a ideia de adjunto adverbial e mostrar para você mais detalhes. Acompanhe. Quando você lê hoje, vírgula, fala-se muito em corrupção no Brasil. Você percebe que são 3 adjuntos adverbiais? Veja como enxergar adjuntos adverbiais é fundamental, porque tudo que você diz contém um adjunto adverbial. Você abre a boca para dizer alguma coisa, conscientemente ou não, usa adjunto adverbial. Isso é tão interessante que você usa adjunto adverbial até quando briga, quando discute, quando usa palavrão. Por exemplo, quando você diz para alguém, vá à puta que o pariu. Esse pedacinho, a puta que o pariu, é o lugar para onde você está mandando alguém ir. Naturalmente é um adjunto adverbial. Então, se você escreve isso, não coloca vírgula. Mas lembre, você também não pode falar vá, vírgula, a puta que o pariu, que aí o outro acho que vai até estranhar você usar vírgula na fala. Tranquilo? Então vamos olhar os detalhes. O hoje é o adjunto adverbial que está no início da oração. Naturalmente tem vírgula facultativa. O muito é um adjunto adverbial no meio da oração. Olhe como enxergar os detalhes de adjunto adverbial é uma etapa muito importante para dominar o uso da vírgula, porque o muito é um adjunto adverbial, está no meio da oração, mas olha a regra, sem vírgula. E aí você aproveita e pensa, você não tem só o muito nessa situação, você tem o muito, tem o pouco, tem o bastante, tem o mais. Percebeu o detalhe curioso? Você tem o já, que eu apresentei aqui. Essas palavras não trazem para a frase a ideia de pausa. Naturalmente não podem provocar vírgula, mas são advérbios. Está vendo a complexidade? Então, alguns advérbios não provocam vírgula, mesmo quando estão intercalados, e o muito é um bom exemplo. No Brasil, é um adjunto adverbial de lugar, mas está naquela posição normal, no fim da oração. Naturalmente, não pode ter a vírgula. Olha, o que sobrou quando você não tem os adjuntos adverbiais? Sobrou, fala-se em corrupção. O verbo falar, acompanhado da partícula se, sujeito indeterminado, e o verbo falar transitivo indireto, em corrupção,
é o objeto indireto. Vamos então ver a mesma frase, mas agora numa outra sequência. Hoje, vírgula, no Brasil, vírgula, fala-se muito em corrupção. Continuamos com os 3 adjuntos adverbiais, mas mudamos a posição. Vamos lá. O muito é o adjunto adverbial intercalado que nunca provoca vírgula. Qual é a lista? Como é que anda a memória? O muito, o pouco, o bastante, o mais e o já. Pelo menos uma lista de 5 advérbios que não têm a ideia de pausa, não provocam vírgula. E o hoje no Brasil, vamos pegar os 2 ao mesmo tempo, são adjuntos adverbiais em sequência. O hoje dando ideia de tempo e no Brasil a ideia de lugar. Então, se você enumera, ou seja, se você faz sequência, se usa 2 adjuntos adverbiais, um depois do outro, aí as vírgulas ficam obrigatórias. Vamos ouvir novamente? Se nós tivéssemos só um deles, somente o hoje ou somente no Brasil, nós teríamos a pontuação facultativa. Mas o fato de colocar os 2, um depois do outro, cria a obrigatoriedade das vírgulas. É talvez a regra mais elementar. Lembra qual é ela? É quando você enumera, quando coloca em sequência várias palavras com o mesmo valor gramatical. Então, você marca a presença de cada uma delas pela vírgula. Perfeito, então?